Gazeta. Eleições 2016. Seja bem-vindo. A Gazeta Guaçuana inicia mais uma sabatina com os candidatos a prefeito de Mogi Guaçu. A sabatina que é tradicional na Gazeta Guaçuana, e o objetivo dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, é levar mais informação para o eleitor, para que no dia 2 de outubro ele esteja preparado e saiba exatamente quem pode votar. Bom, nosso convidado de hoje é o candidato a prefeito pelo PRB, na coligação PRB, DEM e PMB, Alexandro de Araújo, o Alex Tailândia, na coligação Um Novo Tempo, Mogi Guaçu mudando de verdade. Candidato, muito obrigado pela participação, obrigado pela visita aqui até a Gazeta e participar dessa nossa sabatina, que eu acredito que vai ser de grande importância para os eleitores. Eu já gostaria de abrir a nossa conversa falando sobre um aspecto que eu considero importante, acompanhando a sua trajetória. O senhor é tido como um candidato que não foge de uma boa briga, é um candidato polêmico, enfrenta os seus adversários, inclusive, eventualmente faz críticas bastante ferrenhas aos seus adversários. Isso até lhe rendeu aí um apelido, digamos assim, de brigão. Eu queria saber, já iniciando a nossa conversa, se isso incomoda o senhor, isso daí é um nome, ou pelo menos um apelido que o senhor carrega tranquilo. Como que o senhor se sente quando o senhor escuta isso, que o senhor é um candidato do estilo brigão? Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa entrevista, né? Aqui na Gazeta, nessa sabatina. E dizer à população guaçuana que eu me sinto muito tranquilo em relação a essa situação, porque eu acho que na minha vida eu sempre lutei por aquilo que eu acreditei. Então, todas as vezes que eu lutei, eu briguei no bom sentido por algo, foi por aquilo que eu acredito que é correto. Então, hoje eu estou super tranquilo em relação a essa situação de briguento, porque eu tenho feito o meu melhor para a população de Mogi Guaçu. Na verdade, eu sempre busquei fazer o melhor para o povo. Eu sempre tive um lado e foi estar do lado do povo. Então, quando a gente fala aquilo que as pessoas, principalmente os políticos que estão no poder hoje, não gostam de ouvir, a gente acaba ganhando aí uma fama de briguento. Mas eu continuarei com essa briga, porque eu acho que esse é o papel de todo político quando assume a sua função, né, no poder público, que é lutar por melhorias, por qualidade de vida e lutar por aquilo que é certo. Então o Alex Tailândia, ele ganhou essa fama aí de briguento e ele leva isso aí super tranquilo. E eu até pergunto para as pessoas nas reuniões, você brigaria para que as coisas acontecessem da forma correta? Sim ou não? A população diz sim, sim. Então eu digo, vocês também são briguentos que nem eu. Alex, o seu projeto contra o nepotismo, ele não passou na Câmara, foram diversas tentativas suas de conseguir passar o projeto e não teve êxito, né? Esse projeto vai ser da sua iniciativa caso você seja eleito prefeito? Com certeza, Michele. Eu acho que a gente tem que preservar o poder público de forma correta, com coerência, e conforme a própria lei federal diz, né, a súmula vinculante. E eu quis nada mais, nada menos do que fazer com que valesse essa lei aqui para Mogi Guaçu, oficializando ela como uma lei municipal. Acabou que por 6 vezes foi engavetada pelo líder do governo, o Ivan Schiarelli, que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação, e quem perdeu com isso foi a população de Mogi Guaçu, até porque nós sabemos que existe alguns graus de parentesco hoje dentro do governo. E para o prefeito Walter Caveanha isso é normal, sabendo que para a população essa é uma forma negativa de ver essa situação. Então, com certeza, isso aí será prioridade dentro do nosso governo. Candidato, a coligação que apoia o senhor é formada por 3 partidos, né? O PRB, o DEM e o PMB. Nós sabemos que é difícil hoje, até para que se consiga chegar à prefeitura, que se chegue ao poder, é difícil conseguir fazer esse tipo de argumentação com um número pequeno de partidos, como é o seu caso. Como é que o senhor pretende fazer isso caso o senhor seja eleito prefeito? Como vai ser essa negociação com um número reduzido de candidatos? De partidos na coligação. Beto, e população de Mogi Guaçu, eu acho que essa daí é uma das principais propostas que nós colocamos dentro do nosso projeto político. Eu entendo que a população ela tem que ser merecedora de qualidade de vida. E quando se faz muito acordo político, você acaba tirando o benefício do povo e levando para as pessoas que vêm fazer parte da coligação.
O nosso projeto sempre foi pautado em ter um número menor de partidos que viessem da seguinte forma: nós não aceitamos fazer nenhum tipo de acordo, negociação de secretaria, cargos comissionados, enfim, como os outros grupos fizeram, estão inchados. Então, para nós hoje, ganhando a eleição, nós vamos tratar desse assunto com muita tranquilidade, porque o nosso grupo é um grupo enxuto, ninguém recebeu promessa de nada, pelo contrário, todo mundo aceitou um projeto de cidade para o povo e é esse projeto que nós queremos colocar em pauta. Ou seja, ganhando a eleição, nós teremos com certeza facilidade de montar toda a estrutura que a prefeitura precisa para que nós possamos fazer um excelente governo sem essas alianças que hoje acabam tomando, né, em termos de recurso público, aquilo que deveria ir para o povo. Por exemplo, hoje nós temos... O senhor sabe, só interrompendo, o senhor sabe que até na Câmara já é difícil a aprovação de alguns projetos, justamente por o senhor ser uma minoria hoje, praticamente o único da oposição. Não fica difícil, inclusive hoje na Câmara, levar os projetos adiante, que o senhor considera importante, e não vai ser tão difícil quanto na Prefeitura? Acredito que não, Beto, porque a nossa filosofia, a nossa proposta de trabalho é diferente de tudo aquilo que a população está acostumado a ver na política atual de hoje, que eu vejo como uma política ultrapassada, de muito acordo e o povo que perde. Uma vez que nós estivermos lá na prefeitura como prefeito, nós estaremos apresentando os projetos para os vereadores que vão estar lá eleitos, sendo eles da base ou da oposição. E nós estaremos levando a conhecimento da imprensa, e até a imprensa vai participar da apresentação desses projetos. E aí nós vamos levar essa responsabilidade para a Câmara, para o presidente da Câmara, para o presidente da Comissão de Justiça e Redação, que faz os pareceres para que os projetos sejam votados, e aí nós vamos trabalhar com transparência para a população. Uma vez que os projetos não entrem para ser votado, nós vamos estar apresentando para a população o porquê esses projetos não estão sendo colocados para votar e porque elas estão sendo prejudicadas. Então, acho que dessa forma nós conseguimos fazer um governo justo, um governo participativo entre a prefeitura, o prefeito, o executivo, a Câmara Municipal, com a imprensa participando e levando essa informação para a população e a população podendo também participar dentro desse processo. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Alex, aproveitando essa sua fala referente à Câmara, você em seus discursos na tribuna já mencionou várias vezes que a atual Câmara Municipal é um balcão de negócios, né? Como que você pretende se relacionar com a Câmara se você for eleito? Então, dessa mesma forma que eu acabei de dizer, Michele, eu acho que o governo tem que ser um governo aberto, transparente, e a Câmara ela passa por esse processo. Então, todos os projetos, tudo aquilo que nós vamos levar para a Câmara Municipal para aprovar, vai ser dessa forma, com transparência, participação do projeto na qual nós vamos apresentar os vereadores, a imprensa vai participar, a população vai participar e depois nós vamos cobrar e os vereadores, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, para agilizar aí todos os trâmites para que os projetos sejam votados. Uma vez que não acontecer isso, a população vai ser informada e nós iremos trabalhar em conjunto, em parceria com a população, e aí sim eu tenho certeza que os vereadores vão trabalhar da forma correta, porque com certeza eles querem voltar na próxima eleição e ganhar as eleições. E trabalhando para o povo, só assim vão conseguir. O Alex, só mais uma pergunta. Por que você acusa hoje a atual Câmara de ser um balcão de negócios? Michele, para nós que estamos ali dentro da Câmara Municipal, eu posso dizer por mim, por inúmeras propostas que foram feitas ao Alex Tailândia, vereador. Propostas na qual eu poderia nomear algumas pessoas, né, que eu quisesse para estar participando do governo, e para isso eu teria que mudar de lado, ou seja, eu teria que ficar do lado do prefeito e fazer de conta que estava representando a população e na verdade não estaria representando. Então hoje o que me ofereceram para os outros. Eu respondo por mim. Os outros, enfim, nós sabemos que cada um tem a sua posição, a sua situação lá dentro da Câmara. Nós sabemos que tem vereador que tem parentes que nomeados em cargos comissionados, que outra hora estava fazendo uma oposição e agora está na base do governo. Mas eu quero deixar claro que a minha oposição nunca foi sem coerência. Foi uma oposição construtiva,
cobrando e pedindo melhorias, nunca pessoal quanto ao prefeito e qualquer pessoa, mas sempre buscando melhoria para a população de Mogi Guaçu. Agora, candidato, o senhor fala de oposição, eu vou lembrar que o senhor foi eleito pelo PT e depois hoje está no PRB. O PT sempre foi um partido marcado justamente por fazer oposição, né? Atualmente estava no governo, na presidência da República, agora também vive um momento difícil o partido com essas denúncias, né? Essas denúncias de corrupção e outras mais. O senhor não acredita, e o senhor evita, de uma certa forma, o que a gente pode perceber, esse vínculo com o PT, o partido pelo qual o senhor foi eleito. O senhor acredita que é necessário realmente isso, esse afastamento, já que tantos outros partidos também sofrem problemas de corrupção, não seria exclusividade do PT, tantos outros aí, o senhor acha que ainda vai continuar seguindo essa linha de um certo distanciamento do Partido dos Trabalhadores, já que fez parte da sua história? Com certeza, Beto, não só do PT e de todo outro partido que eu senti que não mereça que eu esteja lá. Eu já sempre disse, inclusive em discursos na tribuna, que eu não sou partidário, eu sou o Alex Tailândia, eu tenho que responder depois pelos meus atos, é a minha pessoa, é a minha conduta. Então hoje eu estou no PRB, estive no PT, mas não tenho dificuldade nenhuma em sair de um partido e para o outro se houver a necessidade. Até digo mais, eu acho que a nossa Constituição deveria mudar. Não deveria existir partidos, as pessoas deveriam concorrer a cargo público como pessoas físicas. Eu sei que isso vai ser praticamente impossível de acontecer porque tem os interesses dos partidos, mas eu tenho essa opinião. Se amanhã ou depois eu entender que o PRB também não está a contento daquilo que eu trabalho em relação àquilo que eu penso que é correto, para mim é muito simples, porque eu tenho que preservar a minha imagem, aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. O partido fica, eu passo, e eu tenho que passar e passar com uma presença limpa por onde eu for. Alex, no dia 1º de janeiro de 2013, você tomou posse como vereador e lá você fez, no seu discurso de posse, uma declaração dizendo que você seria o próximo prefeito de Mogi Guaçu. E houve uma vaia ali que você sofreu. Como que você avalia isso? Foi uma precipitação sua ou já era o início de um projeto político seu? Michele, eu acho que na vida todo mundo tem que sonhar. E em momento nenhum aquela minha declaração, aquele meu discurso foi algo que precipitado. Pelo contrário, eu disse e sempre digo que a minha vida ela é pautada por desafios. E eu acho que toda pessoa tem que pensar em crescer na vida, buscar algo a mais, algo mais alto. E eu creio que para mim entrar como vereador era a plataforma que eu precisava para construir uma carreira política para trabalhar e conseguir colocar o meu nome como candidato a prefeito. Digo até mais, que hoje se nós temos algumas dificuldades na gestão do executivo, foi porque talvez eles não tiveram essa plataforma política. Porque a base da política passa por onde? Pela Câmara Municipal, ou seja, sendo vereador, que é o alicerce da política a nível nacional. Então hoje eu tenho uma experiência política que nem Walter e nem outro candidato a prefeito ou prefeitos que foram passaram por essa experiência. Ou seja, a sensibilidade de estar próximo do povo, defendendo os interesses do povo, e quando você pega um pedido da população e você leva para a prefeitura e não é atendido, aí você sente na pele a dor da população. Então hoje eu tenho, além de tudo, essa sensibilidade e além do conhecimento para poder fazer um excelente governo, se assim a população de Mogi Guaçu nos der a oportunidade como prefeito. Mas o senhor sabe que depois daquela declaração, logo no início do seu mandato, o senhor gerou vários adversários, né? Desagradou muita gente com essas declarações. O senhor ainda acha que foi o momento certo de falar, logo no momento da posse, sobre essa possibilidade de ser prefeito? Sim, eu acho que o meu pronunciamento foi no momento certo. E adversário a gente encontra na vida de toda forma. Por exemplo, se eu continuasse como candidato a vereador, eu com certeza teria pelo menos aí mais 179 adversários, porque hoje nós temos 180 candidatos, não é verdade? Então eu creio que o pronunciamento foi no momento certo, na hora certa. A gente amadureceu isso durante esses 3 anos e viemos aí com a convicção, com a certeza de que eu estou preparado para assumir a Prefeitura de Mogi Guaçu e fazer um ótimo governo para o nosso povo. Só para continuar nesse assunto, o senhor foi eleito com 1.925 votos, né? Em 2016, agora
2012. 2012. Agora em 2016 o senhor pretende fazer justamente aumentar muito essa quantidade, porque, é claro, é um outro cargo em disputa. A gente queria saber quando surgiu essa ideia política, de onde surgiu o Alex Tailândia, já que ele começou aí como vereador, foi bem votado pela quantidade de votos, uma votação expressiva, mas como surgiu o Alex Tailândia para o público que agora está se acostumando a ouvir mais a falar do Alex Tailândia? Então, o Alex Tailândia, ele surgiu há um bom tempo atrás, através do meu pai e da minha mãe, que na região do Santa Terezinha, a famosa Vila Miranda, que eu tenho orgulho de falar que eu cresci ali com princípios, com valores, né, onde a minha família constituiu, né, tudo aquilo que nós temos. Eu sou tudo aquilo que sou devido àquela região que me ensinou muito. Então, nessa oportunidade da nossa vida, os meus pais sempre foram pessoas que ajudaram a comunidade. Eles faleceram, minha mãe 18 anos já faz, foi em 1998, meu pai em 2006, fez 10 anos. E nós, eu, meu irmão e a minha irmã, né, o Adriano e a Jaqueline, nós continuamos com esse trabalho de ajudar as pessoas. E quando a gente busca o poder público para ajudar algumas pessoas, principalmente crianças com algum tipo de necessidade, deficiência, que foram as crianças que eu mais tive a proximidade para estar ajudando, eu vi o quanto essas crianças, essas famílias sofrem. Então, eu recebi aí um convite, né? Na verdade, o meu cunhado recebeu um convite, morava em outra cidade e falou, convida o Tailândia, porque eu acho que ele tem um bom conhecimento. Eu aceitei esse desafio, né? E falei, é o momento de eu colocar a minha vida dentro da política e lutar por esses ideais e por essas pessoas. Então foi dessa forma que surgiu o Alex Tailândia, o político, né? O político que muitas vezes gera polêmica, mas é uma polêmica porque ele luta pela verdade. Então todo mundo que luta pela verdade e fala aquilo que realmente é verdade, não fica em cima do muro, porque eu sou sim, sim, não, não. Tudo que vocês me perguntam, eu respondo. E toda a imprensa que me procurou, eu sempre respondi tudo que me perguntaram. Então você acaba sendo polêmico, mas na verdade eu não sou polêmico, eu sou verdadeiro com aquilo que eu transmito para as pessoas. Candidato, uma das possibilidades dessa nossa sabatina é também que os eleitores pudessem fazer perguntas, né? Nós fomos ouvi-los nas ruas de Mogi Guaçu e tem uma pergunta para o senhor. Eu gostaria que o senhor ouvisse aqui a pergunta do nosso leitor e também eleitor. Olá, candidato. Meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Átila, moro no Centenário e gostaria de saber qual que é o planejamento do Alex Tailândia, né? A respeito da saúde, qual seria o que ele vai estar oferecendo para a gente e quais são os benefícios se a gente está votando nele. Ok, Rodrigo. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Para a saúde, hoje nós encontramos, principalmente nos postos de saúde, uma grande dificuldade por ter um clínico geral que atende como ginecologista, pediatra e cardiologista. Uma das nossas propostas que está no plano de governo é fazer pontos descentralizados dentro da cidade, usando algumas das UBS, fazendo ampliação, ou seja, criando o centro do atendimento da mulher, da criança e do idoso, para que essa mulher possa ter o acompanhamento ginecológico e também da sua gestão, para que a criança possa ser atendida pelo pediatra e para que o idoso também possa ter um atendimento direcionado a ele da forma adequada. Essa é uma das nossas propostas. Nós também temos outras propostas, principalmente em relação ao transporte público da saúde. Hoje, inúmeras pessoas necessitam desse transporte, que acaba levando pacientes da nossa cidade para fazer cirurgia, consultas pós-cirurgia, exames, e acabam saindo de Mogi Guaçu, por exemplo, 4 horas da manhã para ser atendido 4 horas da tarde, de repente, numa cidade, por exemplo, como Barretos. E aí essa pessoa é atendida nesse horário, fica todo esse tempo lá aguardando e quando volta chega de madrugada em casa. Então também essa é uma das nossas propostas de resolver esse problema e tratar esse povo que já sai daqui doente com dignidade, com respeito. Então essa é uma das nossas propostas para o setor aí da saúde. Alex, pegando esse gancho também da saúde, no seu plano de governo tem a ampliação do horário de atendimento das unidades básicas no terceiro turno, né? Tem um terceiro turno de atendimento. Como que você pretende fazer isso sem estrangular mais ainda a folha de pagamento da prefeitura, que já passou do seu limite já? Michele, isso é muito simples. Como eu disse, a nossa proposta para a cidade é um projeto de cidade.
E isso significa que é cortar na carne. Quando nós diminuímos os cargos comissionados, nós reduzimos a folha de pagamento. E aí nós temos a oportunidade de fazer a ampliação desse atendimento. Na verdade, esse atendimento nós pretendemos fazer entre as 20 horas ou até 21 horas nos postos de saúde. Por quê? Porque a população de Mogi Guaçu, a população trabalhadora, chega na sua casa por volta de 6 horas até 7 horas da noite. E muitas vezes chega doente ou encontra um filho doente, o pai, a mãe, enfim, alguém da família doente. E aí ele acaba tendo que se deslocar para um local mais longe, sendo que poderia ser feito um atendimento ali mais perto de casa. Então, dessa forma, nós vamos conseguir ampliar, estender esse horário nas unidades básicas de saúde em algumas regiões, né, que nós vamos fazer um estudo e ver quais são as prioridades. E como eu disse, cortando na carne, cortando os cargos comissionados, deixando os cargos bem reduzidos para sobrar recurso para fazer, então, esse investimento e ampliar o horário. Candidato Alex Tailândia, deixa eu fazer uma outra pergunta para você sobre a sua atuação na Câmara. O senhor faz uma crítica ferrenha à administração municipal e denúncias também que chegam até a Câmara por meio do senhor são denúncias graves. Por exemplo, o caso dos funcionários fantasmas. O senhor chegou a citar isso na Câmara Municipal, só que não chegou a dar nomes, não chegou a concluir esse assunto, porque disse que existiria um momento ideal, um momento propício para divulgação. Ainda não chegou esse momento. Isso o senhor pretende colocar essa questão na Câmara? Por que o senhor não deu continuidade nesse assunto, que é uma denúncia grave? Então, Beto, realmente a gente tem sim essas informações. Eu acredito que tudo isso realmente tem que acontecer no momento certo. Esse momento nós sabemos a hora de colocar e pode ter certeza que o mais breve possível a população vai saber e vai saber como foi feito toda esse trabalho fantasma de algumas pessoas que recebiam o dinheiro público e muitas vezes saíam do trabalho e iam fazer outros afazeres particulares. O senhor pretende então dar continuidade nesse assunto? Com certeza, como em todos os outros que nós demos entrada no Ministério Público, esse também será um outro que nós vamos dar sequência, com certeza. Alex, nós recebemos aqui a pergunta do candidato à reeleição, o atual prefeito Walter Caveanha, e eu vou lê-la na íntegra para que você possa respondê-la. Na administração anterior, o então secretário de Educação e atual candidato a prefeito, Marcos Antônio, contratou a compra de apostilas por um total de 12 milhões de reais. A atual administração reduziu esse custo para 650 mil reais. Por que recebe livros e apostilas do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? É a pergunta do Walter Caveanha para você. Bom, candidato Walter Caveanha, a tua pergunta ela é muito importante. E eu vejo que o que foi feito, conforme você fez na administração, no teu ponto de vista, foi da forma correta. Porém, eu acredito que cortar algo que traz benefício não pode ser feito dessa forma. Eu acredito que trocar um material que estava sendo usado talvez por um outro é algo que seria o ideal para atender a nossa rede municipal de ensino. Eu digo isso porque, pela experiência que eu tenho, porque sou pedagogo, tenho escola e trabalho com material apostilado de qualidade, diferente do material que estava sendo utilizado na outra gestão, que nós sabemos que não tinha a qualidade como muitos outros têm. Então eu acho assim que a educação ela tem que crescer, ela precisa subir de degrau e não voltar para trás. Então eu acredito que um bom material didático, apostilado, por exemplo, nós temos hoje um material fantástico na nossa escola, que é a Escola da Inteligência, que acabou transformando a vida de famílias. Ou seja, trabalha essa criança, trabalha a família e depois trabalha os pais e depois trabalha a família. Ou seja, a escola ganha com isso, mas quem ganha muito mais são as famílias. Então é dessa forma que eu entendo que a educação, no modo geral, tem que ser tratada, subindo de degrau e não recuando. Agora, quando você recua e vem só para o livro didático do MEC,
e não traz mais nenhuma novidade em cima disso, você acaba economizando financeiramente, mas você acaba prejudicando pedagogicamente o crescimento educacional das nossas crianças para que elas possam estarem bem preparadas para o futuro, poderem se destacar e crescerem profissionalmente. Então, o senhor acredita que a mudança das apostilas foi necessária, só que falta uma implementação no material que entregue hoje, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente, eu acho que foi importante essa mudança, porém faltou algo mais para dar um complemento a esses livros do MEC. Então, nós acabamos perdendo, né, desde ganhar. Ganhamos o quê? Na redução de valores. O material também não era bom? Não era bom, mas quando você volta para o livro do MEC, somente ao livro do MEC, e você não traz nenhuma novidade, algo a mais, para dar um complemento, então quem acaba perdendo são as crianças que recebem aí uma qualidade de ensino que poderia ser bem melhor do que hoje eles recebem. Agora, candidato, uma das principais queixas da atual administração do prefeito municipal Walter Cavien é justamente o cenário econômico da cidade. Quer dizer, a justificativa é de que não há recursos para várias ações que ele gostaria de fazer e por isso não conseguiu fazer nesse seu mandato. Agora, eu gostaria de saber do senhor, como é possível realizar tantas ações como no seu plano de governo e outras atividades? O senhor falou que existe a possibilidade de cortar na carne. Tudo bem, mas efetivamente, o município conseguirá realizar as ações que o senhor almeja, caso seja eleito, nesse cenário econômico, nessa atual situação financeira e sem a perspectiva de aumentar a arrecadação? Porque não há uma perspectiva, não há pelo menos um sinal de melhora nesse cenário atual, nos próximos meses, próximos anos. Como que o senhor pretende reverter isso? Bom, Beto, essa sua pergunta ela é muito importante e eu entendo que um bom gestor, mesmo vivendo um momento de crise, ele tem que pegar essa oportunidade e transformar em algo bom para a cidade. Então nós temos algumas propostas que vai de encontro com as necessidades da nossa cidade e ao mesmo tempo o que nós estamos colocando em nossa proposta é fazer com que Mogi Guaçu, por exemplo, se torne uma cidade turística. Usar o rio Mogi Guaçu, que é uma veia artéria que passa dentro da nossa cidade, ou seja, nenhuma cidade da região tem o privilégio que nós temos. Fazer passeio de barcos, esportes radicais, pescaria, fazer uma integração junto com o comércio da nossa cidade, pegando o Parque dos Engás e fazendo um complexo ali, onde nós vamos trazer o pessoal da feira, da cerâmica artística, tanto de Pedreira quanto Porto Ferreira, trazer para essa região, pegar o pessoal do artesanato espalhado pela nossa cidade e trazer para essa região central e fazer então uma ligação entre o rio, entre o Parque dos Engás e a região central, que hoje tem inúmeras portas fechadas do comércio. Mas eu acho que associado a isso nós temos uma proposta que essa pode com certeza mudar a história de Mogi Guaçu e colocá-la de fato de novo no rumo do desenvolvimento. Hoje nós temos em Brasília o Marcos Pereira, que é o presidente nacional do PRB, do nosso partido, que é o ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. O que isso significa para Mogi Guaçu? Significa que nós temos portas abertas em Brasília para trazer mais empresas, para trazer recurso para investir no comércio da nossa cidade. Mesmo em tempo de crise e como o governo atual da nossa cidade reclama da situação financeira da prefeitura, nós não podemos deixar de lembrar a população que essa situação ela só está nessa condição hoje porque nós tivemos algumas situações que aconteceu no passado que veio agora, acaba prejudicando a nossa cidade no desenvolvimento, como por exemplo, a dívida do município. Nós sabemos hoje que se somar a dívida de Walter, Hélio, Carlos Nelson e o grupo do Marcos, que é o grupo do Paulinho, que tem 9 secretários e ele com 10, ultrapassa os 300 milhões de reais. Ou seja, essa foi uma entrevista que o Walter deu assim que ele assumiu em 2013 lá no Teatro Tupec, onde ele trouxe a informação da dívida do município. Então, se hoje Mogi Guaçu está parada, é porque tanto um quanto o outro fizeram uma má administração no passado que está refletindo hoje junto com essa crise que nós enfrentamos no nosso país. Alex, essa dívida altíssima do município, aliada à crise econômica que o país todo passa, inclusive Mogi Guaçu, obviamente,
tudo isso não desanima ser prefeito de Mogi Guaçu? Michele, como eu disse, a minha vida é pautada por desafios. Eu trabalhei numa empresa que ela estava praticamente falindo, né? Uma empresa espanhola, Verniz do Brasil. E quando nós entramos ali e começamos a fazer um trabalho de reestruturação, essa empresa em 5 anos, ela cresceu. Ela cresceu tanto que nós saímos aqui da região central, onde hoje é o estacionamento do Big Bom do centro, e fomos para o Parque Industrial com uma área de 20 mil metros quadrados e com 9.500 de prédio construído. Né? Eu trabalhei na construção disso daí como gerente da empresa. Eu também tive a oportunidade de comprar uma escola em 2009, com 89 alunos, praticamente falindo na cidade de Araras, que é uma franquia do Colégio Objetivo, que eu gosto de citar e não esconder essa situação, né? Porque nós pegamos essa escola, devia para a cidade, para vários fornecedores, deviam para os professores, e agora em 2016 nós conseguimos inaugurar uma escola modelo com 3.500 metros quadrados, né, com quase 1.300 alunos, e agora, há 2 meses atrás, a minha esposa foi para São Paulo receber um prêmio, porque nós somos a escola que mais cresceu no estado de São Paulo, de 2015 para 2016, com 272% de crescimento. Ou seja, em época de crise, nós crescemos. Por quê? Porque fizemos uma gestão competente, inovadora, com ideias novas e comprometida com aquilo que nós sabíamos que poderíamos buscar e conquistar, e nós conquistamos. Ô Alex, inclusive, essa questão de você ter os seus empreendimentos fora de Mogi Guaçu, em Araras, é um aí dos argumentos dos seus adversários políticos para tentar te atingir. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que que você não pode trazer esses empreendimentos para dentro de Mogi Guaçu e gerar imposto para a cidade onde você quer governar? Então, Michele, olha para você ver, em 2009 eu nunca tinha entrado na política, eu entrei na política em 2012 e numa oportunidade de negócio da família, nós tivemos a oportunidade de comprar uma franquia do Objetivo falindo na cidade de Araras. Eu nunca imaginava que em 2012 eu ia me tornar político da cidade. Até porque a franquia Objetivo, ela tem por coerência e ética não poder abrir uma outra aonde já tem na cidade, e aqui nós temos na cidade. E outro detalhe, eu não estava abrindo uma nova franquia, eu estava comprando uma escola falida, não é verdade? Então hoje a escola é em Araras. Tem um lado bom disso tudo, sabe por quê? Porque os nossos adversários, aqueles que falam, olha, o Alex tem a escola lá em Araras e poderia ter escola aí em Mogi Guaçu, primeiro que eu não teria essa condição para a questão da ética do colégio Objetivo, da franquia Objetivo. Mas por outro lado, eu fico tranquilo, porque se eu tivesse a escola aqui, ia acontecer o que acontece hoje com o ex-secretário Marco Antônio, que é candidato a prefeito da nossa cidade, que quando secretário acabou prejudicando o desenvolvimento da Franco Montoro, do CEGEP e da rede municipal. Por quê? Porque ele tem uma escola na cidade. O senhor não acha que o senhor também vai ser questionado com relação a isso? Pelo fato de também ter uma escola e também vai, como prefeito, se eleito, vai ter que cuidar da questão da educação? E vai questionamentos sobre essa interferência? Em relação a isso, não, Beto. Sabe por quê? Porque a minha escola não fica em Mogi Guaçu, ela fica lá em Araras. Então, quando o Marco Antônio foi secretário e aconteceu toda essa situação, é porque a escola dele é em Mogi Guaçu e ele acabava tendo a Faculdade Franco Montoro e o CEGEP como uma concorrente da escola dele. No meu caso, isso não existe, porque a escola que nós temos fica em outra cidade. Então, para mim isso daí virou um argumento, ou seja, se eu tivesse escola aqui eu ia dizer, não vamos votar no Alex, porque senão ele vai ser o próximo Marco Antônio que vai acabar com a educação de Mogi Guaçu para a escola dele crescer. E como a nossa escola não fica em Mogi Guaçu, então a população pode ficar tranquila que isso não vai acontecer. Mesmo se a escola fosse aqui, não iria acontecer. E sendo lá, é mais uma prova de que realmente isso não vai acontecer. Candidato, o senhor falou sobre a implantação de um teleférico no Rio Mogi Guaçu, isso está na verdade, o senhor fala sobre a utilização de tirolesas, de barcos, para fazer essa questão aí de intensificar o turismo no Rio Mogi Guaçu. É até uma ação louvável, mas o próprio prefeito Walter Cavenha já disse que também tem intenção, inclusive, de instalar um teleférico. Acho que um dos poucos assuntos que os senhores batem e falam a mesma língua seria nisso aí. Mas eu questiono, não seriam ações muito mirabolantes para a realidade hoje do município?
incentivar o turismo no Rio Mogi Guaçu seria uma coisa interessante, mas essa criação, como está no seu plano de governo, de tirolesa, de barcos, isso não está meio fora da realidade? Pelo contrário, Beto, eu acho que está dentro da realidade e eu digo para você, eu fiquei surpreso de ver escrito no jornal que o prefeito queria fazer algo semelhante ao que eu venho falando há muito tempo em relação ao turismo no Rio Mogi Guaçu, né? Ou seja, ele está completando 40 anos de governo, primeira vez em 1976 como prefeito, agora em 2016, 40 anos, e pela primeira vez eu ouvi pelo jornal. Eu acho que o Rio Mogi Guaçu nos dá essa condição, principalmente da Ponte de Ferro até a altura da cachoeira. Para quem conhece o Rio Mogi Guaçu, como eu conheço, sabe do que estou falando. Então eu acho que é uma oportunidade não só de fazer esses esportes radicais, como tirolesa, passeio de barco, enfim, e outros esportes, mas por outro lado cuidar do rio de verdade. Hoje nós encontramos na nossa cidade vários problemas com algum tipo de produto que é jogado no Rio Mogi Guaçu e o nosso rio não é cuidado da forma correta. Nós tivemos há 2 anos atrás, aproximadamente, uma mortandade de peixe que foi quase 2 toneladas de peixe que morreu. Ou seja, uma vez que houver uma exploração para o lado do turismo, a gente também acaba fazendo de fato com que o rio seja cuidado da forma correta. Então, esse projeto é um projeto muito pé no chão, que já deveria ter acontecido há muitos anos atrás. E aí nós poderíamos ter fortalecido a nossa economia da cidade, feito com que Mogi Guaçu de fato pudesse ser uma cidade turística e gerando empregos e aumentando a receita do nosso município. Alex, em relação à geração de empregos, no seu plano de governo consta a criação de novos parques industriais, mas os atuais parques industriais estão precisando de melhores infraestrutura. Então, como que você pretende mudar esse cenário dos atuais distritos que nós temos para poder, enfim, criar novos distritos e gerar emprego? Sim, Michele. Inclusive no nosso plano de governo, antes dessa proposta que é de abrir novos distritos industriais, nós temos aí a reestruturação dos atuais. Eu acho que começa por aí. Você fazer a reestruturação da infraestrutura adequada para os nossos empresários que hoje reclamam de segurança, da falta de internet, da falta até de canalização, de saneamento básico, não tem esgoto, tem empresas que ainda têm fossa. Então, isso precisa ser prioridade para resolver esses problemas, fortalecer aqueles que estão para que nós não venhamos perder e fazer um projeto para trabalhar em cima de novos distritos industriais. Por exemplo, hoje nós temos um distrito industrial novo em Martinho Prado que virou um pasto. Como que chega num terreno, faz uma terraplanagem, não coloca energia elétrica, não coloca água e quer que uma empresa vai ser instalada lá? Infelizmente, não é dessa forma que se abre um distrito industrial. É só chegar lá e fazer uma terraplanagem e falar assim, ó, aqui agora é um distrito industrial. Por que nem uma... Isso em 4 anos, candidato? É possível fazer tudo isso, melhorar o distrito e criar outros? Com certeza, Beto. Essa é uma das nossas propostas do plano de governo e se está aí é porque nós entendemos que dentro da filosofia nossa de trabalho e daquilo que nós planejamos quando nós montamos esse plano de governo, é possível nós reestruturarmos esse distrito industrial que já existe e abrir novos distritos industriais com qualidade para que os empresários possam ser atraídos e possam desenvolver as suas atividades empresariais em nossa cidade de forma positiva, onde vai gerar para eles lucros e o aumento de receita do nosso município e a geração de empregos para o nosso povo. Alex, a abertura desses novos distritos industriais, como que eles aconteceriam? Porque a cidade não tem área para receber esses distritos. Como que você pretende lidar com essa situação? Então, essa situação nós sabemos que tem algumas empresas da nossa cidade que ela é detentora de várias áreas no nosso município. Eu acho que a oportunidade de você se aproximar dessas empresas, mas ao mesmo tempo trazer junto com essa aproximação propostas que realmente vai fazer com que eles se sintam atraídos a negociar as suas terras. Ou seja, trazer empresas de grande porte, empresas de médio porte, que venham para somar. Ou seja, pegar essas empresas que tem faz um tipo de produto em nossa cidade e associar com uma outra empresa que possa ser interligada a ela. E aí ela acaba também reduzindo o custo da sua
do seu produto final. O senhor acredita que é possível fazer essa negociação com essas empresas e também negociação de áreas? Sim, com certeza. Essa vai ser uma da nossa política de fazer gestão com essas empresas, tentando buscar esses terrenos para abrir esses novos parques industriais. Candidato, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Gostaria de agradecer e o senhor pode fazer suas considerações finais para os eleitores e para os nossos leitores também da Gazeta. Ok, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer por esse momento e ao mesmo tempo quero pedir a oportunidade para a população de Mogi Guaçu para que no dia 2 de outubro vote 10 para prefeito Alex Tailândia e pastor Jean Vice, pois nós temos uma proposta inovadora, uma proposta de mudança de verdade que Mogi Guaçu nunca teve. Nós não aceitamos nenhum tipo de políticos do passado e nem do presente no nosso grupo. Por quê? Porque nós fizemos um projeto de cidade e nós queremos colocar esse projeto em ação. E para que isso aconteça, nós precisamos do seu voto, nós precisamos do seu apoio no dia 2 de outubro. Vote 10, Alex Tailândia prefeito e pastor Jean Vice. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado, candidato Alex Tailândia. Essa foi a sabatina com o candidato a prefeito de Mogi Guaçu, Alex Tailândia. Obrigado e até a próxima. Realização Gazeta Guaçuana. Produção IAI Produções.